Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém ou não? Aleluia. Hoje é o nosso último culto da virada, amém? Porque amanhã nós teremos um culto especial que é da virada do ano, então esse é o nosso último culto, e é o melhor, né? Será que são as primeiras coisas ou são as últimas coisas? Melhor é o fim, né? Aleluia. Por isso nós vamos ter uma palavra relacionada à sua postura para 2018. Pergunta ao irmão que está do seu lado, qual que foi a sua postura em 2017? Pergunta para o outro também, assim, qual que foi a sua postura em 2017? E postura é algo difícil de você controlar. Olha para mim. Eu tenho um amigo que fala que até papagaio fala, é ou não é verdade? Mas a atitude, não é? É algo que não é qualquer pessoa que tem. E é interessante que aquelas pessoas que são mais antigas, mais experientes, contam que na sua época não precisava de ter tantos contratos, tantas assinaturas. Eles falavam que os acordos eram feitos pelo fio do bigode. O que era isso? Era mais ou menos assim, se você é homem, eu estou te falando que vai acontecer alguma coisa, realmente acontecia. É ou não é, pessoal que é mais antigo? Sim ou não? É desse jeito. Mas será que hoje nós temos essa realidade no nosso meio? Será que hoje eu falo assim, olha, nós vamos fazer isso e você fica tranquilo achando que vai fazer? Isso hoje mudou um pouco na nossa época. E eu fico imaginando por que mudou? Por que nós temos hoje uma postura diferenciada daquilo que os nossos avós, nossos pais tinham? Eu fico vendo que é porque a nossa postura não corresponde à nossa prática. As nossas palavras não correspondem às práticas que nós temos. E isso é muito normal. No final do ano nós falarmos assim, olha, no ano que vem eu vou emagrecer. Não fala amém aí não, cuidado aí para você não se expor. Eu vou emagrecer no ano que vem. No ano que vem eu vou tirar minha carteira de motorista. No ano que vem eu vou entrar para a faculdade. No ano que vem eu vou me casar. Quantos solteiros tem aqui? Agora vocês ativam, né? Então, ou seja, olha para cá. Essa questão relacionada à conversa, à palavra, muitas vezes não é relacionada à sua postura. E a gente vai ver, olha para cá, a gente vai ver que na Bíblia nós temos vários exemplos, que existe uma palavra, mas sempre baseada em uma postura. Eu quero que em 2018 você seja uma pessoa de postura, amém? Uma pessoa que vai falar assim, olha, eu vou casar, mas você vai casar de verdade. Eu vou entrar numa faculdade, mas também você vai entrar. Mas sabe o que a gente pensa? O que eu estava analisando na palavra do Senhor? Olha para cá. Estava analisando que nem tudo que é bom, olha para mim, nem tudo que é bom é de Deus. Tem coisas que é muito legais, mas não é de Deus. E isso assim, acaba mexendo com a sua estrutura. Porque no início mesmo, em Gênesis, abre a sua Bíblia lá, em Gênesis no capítulo 2, no verso 9, eu preciso que você abra que a gente não está projetando. Então Gênesis 2, 9, fala de algo bom, algo positivo, mas que não era de Deus. Então tem coisa que a gente até acha que é legal, mas não é de Deus. Ou seja, tem algumas posturas que nós temos que não é conforme o Senhor fala. E é muito interessante no nosso dia a dia, a gente sai para comprar pão, às vezes o atendente dá um troco errado. Já aconteceu com você? Recebeu um troco errado? E assim, e acontece isso naquele dia que você mais está precisando de dinheiro, é ou não é? Aí você dá R$10, ele te devolve troco de 50. Aí você fala, opa, está errado. Mas aí você para naquele momento e pensa, será que eu devolvo? Será que eu não devolvo? Será que, como é que é isso? Aí tem hora que você fala assim, é de Deus esse negócio. Não, não é de Deus não. Né? Parece muito bom, mas não é de Deus, não é verdade? Um dia eu estava na Araújo, comprando medicamento para uma idosa, e aí ela fez lá todas as compras, mas ficou 2 medicamentos que ela não tinha colocado na nota, porque e aí esse medicamento ainda ia chegar,
e para depois eu acertar. E aí quando eu fui buscar os medicamentos, foram os 2 medicamentos que eu não tinha pago por eles. E aí quando eu levei lá para o lugar, para a clínica, eu vi que esses 2 medicamentos não estavam na nota. Aí na hora você pensa, opa, é de Deus. Mas não é. Aí na hora eu peguei esses medicamentos, voltei lá e falei, olha, esses medicamentos não estão na nota fiscal. Ela falou assim, eu já ia te ligar para isso. Aí eu pensei assim, pensa a vergonha que eu ia passar, de falar assim, opa, ô pastor, você roubou 2 medicamentos meus. Pensa. Então, ou seja, naquele momento, você tem aqueles segundos de pensar assim, ó, isso é bom, eles erraram, não é culpa minha, mas isso não é de Deus. Olha aí o que fala na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, no verso 9. Fala assim, ó, e o Senhor Deus fez brotar da toda a terra a qualidade de árvores agradáveis à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha lá no versículo 16. Fala assim, ó, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Então, ou seja, Deus fez a árvore boa, era boa à vista e era boa, agradável aos olhos, mas não era de Deus comer. E a partir do momento que o homem comeu, ele teve consequências relacionadas à sua atitude. E a gente olha muito a questão de postura. Mas espera aí, se é boa, por que eu não posso comer? É porque tem coisas que nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é legal, divertido, é de Deus para a sua vida. E isso a gente precisa entender, porque isso nos leva para caminhos de libertinagem. Hoje em dia, os jovens, sobre essa questão de namoro, falar em nome do amor eu posso tudo. Não, você não pode tudo em nome do amor. As novelas ensinam isso. As novelas ensinam que, às vezes, ali um casal apaixonado, que era casado, e aí esse homem encontra um amor de infância, né? Mais ou menos assim que é a novela. Aí começa a relembrar das coisas de infância, e você que está assistindo começa a torcer para o marido largar a esposa para viver aquele primeiro amor. É ou não é verdade? Gente, eu não estou vendo novela. Tem acontecido alguma coisa assim, é? Eu acho que tem, né? Mas a história se repete sempre. Você começa a torcer para que o casamento seja desfeito. Aí você fala, mas pastor, é uma história de amor. Mas está errado. Nem tudo que é, como é que eu falei? Nem tudo que é bom é de Deus. Fala com o irmão que está do seu lado. Nem tudo que é bom é de Deus. Eu também tenho um outro exemplo, que vai entrar num segundo ponto, que vai falar que nem tudo que é oportuno é de Deus. Ou seja, independente das oportunidades que você tem, isso não te garante que tudo aquilo que você participe é algo que o Senhor preparou para você. Em 2017, você teve várias oportunidades, mas essas muitas vezes não eram do próprio Deus para você. Ou seja, Deus, ele não abriu oportunidades em determinadas áreas na sua vida, mas tem algumas situações que nos faz pensar que tudo isso é de Deus, é ou não é verdade? E eu tenho uma história para contar para vocês, que é de Davi. Davi foi um homem no qual foi escolhido para ser rei. Ele era pastor de ovelhas, era o caçula, e ele nem era contado como filho de Jessé, porque tinha todos os filhos ali no profeta Samuel, ali sendo, verificando quem seria o novo rei, e ele estava trabalhando no campo. E o interessante é que o rei Davi, naquela época somente Davi, ele enfrentava leões, enfrentava ursos, mas ele ali estava de uma maneira muito aquém dos seus irmãos. Mas ele foi ungido como rei. E certa vez, a história mais conhecida de Davi foi qual, irmãos? Davi e Golias. Davi matou o gigante. E a partir do momento que ele matou, aconteceu um fato inusitado na vida dele. Presta atenção. Davi, ele começou a ser perseguido pelo rei.
pelo atual rei, que era Saul. Ou seja, a partir do momento de um grande feito que Davi fez, ele começou a ser perseguido para ser morto. Aí você fala assim, mas pastor, isso não era aquilo que todo mundo queria, matar o gigante? Era. Mas depois que ele matou, a cidade toda começou a reconhecer Davi como uma pessoa de destaque. E o rei não gostou. E muitas vezes esse é um teste para o líder. Quando você desenvolve líderes em treinamento, quando você tem pessoas perto de você, às vezes essas pessoas se destacam tanto que você fica meio apagado. E aí pode ser que você entre no mesmo caminho de Saul. Eu vou matar esse rei. Mas essa é uma postura que é inerente do mundo. Vai destacar no seu serviço. A pessoa que está do seu lado quer te matar. Quer ou não quer? Se você produz mais do que uma pessoa que está do seu lado, você vê que ela não gosta. Tem um jovem que começou a trabalhar há pouco tempo, e quando a gente começa a trabalhar no novo serviço, a gente tem sangue no olho, que a gente fala, né? A gente trabalha muito mais. E aí os funcionários antigos começaram a incomodar porque esse jovem estava trabalhando. E aí ele começou a falar, não pega tanta caixa assim não trabalha, descansa meu filho, você precisa descansar. Por quê? Por que isso? Porque senão ele estaria fazendo muito mais do que ele. E se você fizer, você é morto. Não é assim que funciona no mundo. Mas aqui, na história de Davi, foi da mesma maneira. Saul quis matar Davi. Mas sabe o que é interessante nessa história? É que Davi, fugindo de Saul, para que não confrontasse ele, chegou um determinado momento que ele teve a oportunidade de matar Saul. Irmãos, pensa só, uma pessoa que te persegue sempre. Sempre você está sendo perseguido. E chega um determinado momento que você descobre algo da pessoa que você consegue desmascarar ela. O que você fala? Ha, 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 ha. Você está nas minhas mãos. Ha, 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 ha. Você vai, ou seja, você vai pensar assim, olha, essa é a oportunidade. Aí você vai cantar Sabor de Mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Né? Ou seja, você vai falar assim, Deus é que fez isso. Mas eu quero te levar na Bíblia para você entender essa história junto comigo. Lá em 1 Samuel capítulo 23, vai falar da inveja que Saul teve com Davi. E vai falar que Saul desejou a morte de Davi. Mas eu quero que você abra em 1 Samuel capítulo 24, a partir do verso 1. 1 Samuel capítulo 24, a partir do verso 1. Fica lembrando de Sabor de Mel não, abre a Bíblia, olha aí. 1 Samuel 24, 1. Todos encontraram? Amém? Amém ou não? Fala assim na palavra do Senhor, ora, quando Saul voltou a perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então, tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre o povo de Israel, e foi em busca de Davi e seus homens, até sobre as penhas das cabras montanhesas. E chegou ao caminho os currais de ovelhas, e havia uma caverna. E Saul entrou nela para aliviar o ventre. Não vou te explicar o que isso significa. Ora, Davi e seus homens estavam sentados na parte inferior da caverna. Então, os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia o qual o Senhor te disse, eis que entrego o inimigo em tuas mãos. Far-lhe-ás como parecer bem aos seus olhos. Irmãos, nesse versículo 4, o povo de Davi falou o seguinte, olha, a promessa do Senhor se cumpriu na sua vida. Saul está aqui na sua frente, pode matar. Deus é que te deu isso. Vamos voltar para o texto. Versículo 5. E sucedeu, porém, que depois... versículo 4 ainda, né? E então Davi se levantou de mansinho e cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu que, porém, que depois doeu o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Versículo 6. E disse aos seus homens, Senhor,
guarde para que eu não faça tal coisa no meu senhor, o ungido do Senhor, que estenda suas mãos contra ele, pois é ungido do Senhor. Versículo 7, com essas palavras, Davi conteve os seios, chegando a permitir que o levasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou o rosto em terra e lhe fez reverência. Então disse Davi a Saul: por que dás ouvido às palavras dos que os homens dizem? Davi procura te fazer-te mal? E eis que os seus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Pois eu disse: não estenderei minha mão contra o Senhor, porque é ungido do Senhor. Amém? Irmãos, essa história é a minha história. A história que eu amo. Eu gosto muito desse texto. Porque olha só, você está sendo perseguido. E uma pessoa, você tem a oportunidade de desmascarar, de matar essa pessoa. Entenda matar da maneira que você consegue desconstruir tudo aquilo que está acontecendo. Olha para cá. E aí, você encontra o seu inimigo em uma caverna, onde você consegue matar. E você só rasga uma veste para falar assim: olha, eu só não te matei porque eu não te quis, eu não quis. E o interessante é que a partir do momento que só dele tocar na veste de Saul, ele pensou assim: por que eu fiz isso? Eu nem tinha que ter encostado nele, porque ele é ungido do Senhor. E isso mostra posturas em nós de justiça própria, porque mostra que muitas vezes nós ficamos se sentindo oprimidos, injustiçados. A gente para e fica pensando assim: mas que postura é essa? Por que eu estou passando por isso? Por que essa pessoa me persegue tanto? E aí você começa a ter posturas erradas. Fala comigo, posturas erradas. E as posturas erradas vai gerando vingança, vai gerando um sentimento de desprezo. E aí entra uma questão que é a incredulidade. Irmãos, quando você deixa de acreditar em algo, aquilo acaba completamente o valor para você. Eu fico vendo aqui na Videira, nós falamos muito sobre ordenação, sobre esse chamado pastoral, mas isso é valorizado aqui. Fora daqui, se você fala que é pastor, você fala: e sua profissão é qual? Tudo bem, já sei que você é pastor, mas qual que é a sua profissão? Tipo assim, o que você está fazendo na sua vida? Né? Ou seja, até te confunde com uma pessoa que não quer trabalhar, que não gosta de trabalhar. Então, ou seja, você precisa entender, a postura que você tem vai refletir nos resultados que você vai obter. E aqui nessa história, mostra que essa oportunidade não foi de Deus. Então, tudo aquilo que é oportuno, nem sempre é de Deus. Fala com o irmão que está do seu lado: nem tudo que é oportuno é de Deus. Então, ou seja, irmãos, às vezes acontecem situações que você tem a oportunidade de fazer, mas isso não é de Deus. Vou te falar de coisa simples. Às vezes, você tem a oportunidade de pegar uma caneta no seu serviço, não é de Deus, mesmo que a caneta foi comprada para você. Às vezes, você tem a oportunidade de usar algo que não é seu, e ninguém vai ficar sabendo, mas isso não é de Deus. Então, as oportunidades, não é porque chegaram na sua mão que isso foi feito para você, ok? Mas não é de Deus aquilo que envolve oportunidades que a própria situação cria. Um outro item que eu vou te falar é: nem tudo que é seguro é de Deus. Então, o primeiro foi nem tudo que é bom, amém? O segundo, nem tudo que é o quê? Oportuno. E o terceiro vai ser nem tudo que é seguro. Nem tudo que é seguro é de Deus. Jovem, é quase inerente da vida do jovem o perigo. Se ele olha uma cachoeira grande, uma pedra no meio da cachoeira, fala: nó, que doido, imagina eu pulando ali, né? Na hora o pai enlouquece, não é verdade? Mas, nó, que radical, legal demais, nó, aquilo lá é embaçado, ó que legal, não sei o quê, né?
Ou seja, o jovem, ele gosta dessas questões. Fala de tirolesa, quanto menos corda tiver e tal, você fala, nó, que legal, imagina eu dando cambalhota ali. Pensa, né? Eu brinco assim que o diabo já quer me matar, eu que não dou oportunidade. Eu, depois que eu virei pastor, eu nunca mais fui nesse negócio. Eu falei, vai que o diabo, né, aproveita, né? Tô brincando, mas eu gosto também. Mas olha só, o jovem, ele não liga para perigo. Se a gente falar assim, olha, vamos dar a volta na Lagoa da Pampulha, não sei o que, o povo... Mas eles não param sem falar, lá é perigoso, uma hora dessa, não, é perigoso. Sua mãe pensa que tem uma quadrilha armada para te pegar. Mas você fala, que isso, mãe? Peraí, é legal, hein, Roberto? Libera seus meninos, é legal, né? Tá de boa, mãe. Mas olha, o jovem, ele não liga muito para essa questão de insegurança. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe falava, 10 horas em casa. E quando eu não chegava a 10 horas, eu já começava a ligar. Eu já estava na época do celular, ok? Quando eu era jovem. Então, minha mãe me ligava. E se você não estava, realmente você é velho, ok? Mas eu não sou. Mostra que eu sou radical, aleluia. Mas olha, nem tudo que é seguro é de Deus. Presta atenção, eu quero falar de Esté. Esté é muito pregado pelas irmãs, pastora Janaína é especialista em Esté. Vocês sabem da história toda de Esté. E eu quero mostrar para os irmãos umas questões que é muito interessante nessa história. Porque nós estudamos livros históricos, amém, seminaristas? E nós estudamos inclusive o livro de Esté. E ao passar pelo livro de Esté, a gente começou a ler alguns versículos que foram chaves, mas deixa eu te contar rapidamente a história de Esté. Esté, os pais morreram, ela foi criada pelo tio, e em determinado momento o rei, ele tinha a esposa que chamava Vasti, e que ela desobedeceu o rei. Então o rei buscou uma nova rainha. E no que buscou uma nova rainha, conseguiu, vinculou Esté como sua rainha. Então Esté começou a reinar ali naquela história. E aí, naquela época, a rainha não poderia fazer muita coisa, nem estar diante do rei, fazendo solicitações nenhuma, porque isso era perigoso, que se o rei mandasse matar, matava na hora. Mas aconteceu uma situação que uma pessoa, um outro rei, chamado Ramã, ele foi se encontrar com o rei Assuero, e falou que o povo de Israel, o povo de Esté, era um povo que era mentiroso, que merecia ser morto. E aí, ou seja, o rei falou, então mata todos do povo de Esté. Mas o que aconteceu? Presta atenção, olha para cá. Não deixa ele disputar comigo não, olha para cá. O que aconteceu nessa história? Quando Esté, o tio da Esté falou, olha, Mordecai falou, Esté, se você não interceder diante do rei, todo o nosso povo vai morrer. Então, Esté teve uma responsabilidade de interceder pelo povo. Entenda isso, correr perigo. Entenda isso, ter uma situação de insegurança. E Esté, ela usa uma estratégia muito interessante, que eu acho que você também cairia nessa. Ela fez um banquete. Quantos gostam de banquete? Aleluia. Amanhã a gente vai ter um banquete no Radical Livre, viu? Aleluia. Então, Esté fez um banquete e convidou esses reis para almoçar. E aí, em vez dela solicitar a ele o que ela queria, ela falou, não, peraí, eu quero mais um, amanhã eu vou fazer outro para você. Se você gostou, agora você vai ver o de amanhã. E aí fez a solicitação que ela precisava. Mas uma coisa que eu quero ler com vocês é um versículo que está, Esté capítulo 4, 16. Vamos ler esse versículo. Esté capítulo 4, verso 16. Todos encontraram? Amém? Não, ainda não? Cursão, hein, irmãos? Abrir a Bíblia, aquela coisa toda, Velho Testamento. Amém, Esté? 4, verso 16. Estão comigo?
Na palavra fala assim: vai, ajunta todos os judeus que achar em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Olha que interessante agora. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. Ou seja, eu estou desobedecendo uma ordem. Mas aí no final ela fala: se perecer, pereci. Ou seja, mesmo eu correndo esse risco, se caso acontecer algo de ruim, não tem problema, eu estou assumindo essa responsabilidade. Sabe o que isso me fala? De pessoas que assumem responsabilidades mesmo que não seja seguro. Nem tudo que é seguro é de Deus. Seria interessante para Esther ficar normal com seu rei, sem pedir nada, sem solicitar nada para o rei. Mas ela simplesmente foi à contramão. Ela falou: não, eu vou lá e vou pedir, porque é o meu povo, eu preciso interceder por eles. Mesmo ela correndo perigo, que é algo que jovem gosta de fazer, ela obedeceu aquilo que deveria ser feito. Então, ou seja, aqui mostra uma situação que nem tudo que é seguro é de Deus. Tem coisas que você precisa fazer, que não é algo cômodo, não é uma coisa normal, mas isso é algo que Deus quer que você faça. Às vezes você precisa de abrir uma célula em um lugar que teoricamente é chamado de perigoso. Às vezes não é tão seguro, mas é de Deus. Às vezes você precisa de acompanhar uma pessoa que já foi traficante, que já usou droga, que já mexeu com arma. Teoricamente não é seguro, mas ele não merece o perdão do Senhor? Então de repente você precisa acompanhar. Então eu falo com vocês que nem tudo que é seguro é de Deus. Tem hora que nós fazemos coisas que saem da nossa estabilidade, saem da nossa segurança. E por último, irmãos, eu quero tratar com os irmãos um último texto, que esse você conhece, João 3,16. Qual que é João 3,16? Vamos falar? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aí você fala assim: pastor, por que esse texto? Porque ele fala de uma atitude. Você lembra que até papagaio fala? Pois é, ó, Deus amou o mundo. Aí você fala: não, peraí, amou o mundo, ok. Mas só que fala de tal maneira. Ou seja, cadê a atitude? A atitude foi de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A questão do amor que Deus demonstrou para a humanidade, houve uma atitude de tal maneira. Aí eu pergunto para os irmãos assim: você é radical livre de tal maneira que... O que você faz sendo radical livre? Fala: ah, pastor, eu vou ir no culto quando dá. Ah, beleza. Ah, pastor, eu frequento uma célula. Mas isso não demonstra que você é radical livre. Qual que é a atitude que demonstra que você é? Qual que é a atitude que você demonstra que você ama o Senhor? Deixa eu te contar, Deus falou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele provou. Deixa eu te falar, eu te dei o melhor que eu tinha. O único filho para morrer por você. É assim que eu te amo. Essa é a minha atitude. Aí eu pergunto para os irmãos: qual que é a sua atitude para demonstrar o amor de Deus para a igreja, para você, para a sua família? Qual que é? Você ama Deus de tal maneira que... 3 pontinhos. Responde você. Onde que você entra nisso? Você fala: ah, pastor, é porque eu dou o dízimo. Ah, pastor, porque eu sou crente desde que eu nasci. Eu batizei. Irmãos, o próprio Deus... Ele parou e falou: eu te amo de tal maneira que eu dei o meu filho. A atitude foi demonstrada. E quando a gente fala sobre a atitude de 2018, qual que vai ser a atitude? Em 2018 eu amo ao Senhor de tal maneira que eu vou fazer o quê? Eu vou passar por cima de quê? Eu vou passar por quais situações de insegurança? Quais situações que eu vou precisar de me privar? Quais situações? Essa é a atitude que nós precisamos ter.
Essa é a atitude que eu preciso entender. Como que eu vou chegar lá? Qual que é o meio que eu vou fazer para que eu alcance essa atitude? Irmãos, nós precisamos parar de ser pessoas que somente falam. Somente abra sua boca para falar, mas a atitude está longe das suas palavras. Eu quero te falar que 2018 ele pode ser o melhor ano da sua vida, mas se de tal maneira que você fizer alguma coisa, você correr para trás disso. Aí você fala, mas pastor, então está sendo condicional? Não, não está não. É só uma questão de você entender que as suas atitudes falam muito mais do que as palavras que você declara. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Fique de pé no seu lugar, que eu ainda quero ministrar algumas coisas para você. A equipe de louvor pode vir aqui. Tentem controlar as crianças, irmãos, por favor. Olha para cá, presta atenção. Olha para cá. Eu preciso falar para você, nessa finalização da palavra, de fazer você refletir. Qual seria a postura adequada para que você pudesse viver uma vida de Deus? Uma vida devota ao Senhor. Nós sabemos que a nossa vida é muito cheio de compromissos, muito cheio de interações. Mas nós precisamos entender uma coisa. Olha, eu me converti, eu batizei. Eu sou filho amado do Senhor, amém? Quantos são filhos amados? Como eu consigo, pastor, comprovar que eu sou um filho amado? Qual que é a minha atitude relacionada a isso? Uma dessas atitudes, irmãos, deixa eu te falar, é você ser um ministro na casa do Senhor. Uma dessas atitudes é você assumir a responsabilidade de uma célula. E de falar, olha, mesmo que seja pequeno na minha casa, com os meus familiares, eu quero contribuir para que o amor do Senhor seja na minha vida, na vida da minha família. Eu quero contribuir da maneira que eu consigo. Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma família, se eu tenho amigos, eu quero abrir aqui uma célula para eu expressar a vida do Senhor, para que eu tenha atitude relacionada àquilo que eu estou falando. Sabe uma outra maneira de você expressar de tal maneira? Você que estuda, você pode na hora do seu intervalo fazer uma célula, um núcleo. Fazer ali uma reunião de pessoas que você fala, olha, você quer oração? Eu quero orar por você. Eu quero declarar cura, eu quero declarar libertação, eu quero trazer Cristo para você. Irmãos, isso é tão fácil fazer. Eu tenho cortado o cabelo com a mesma pessoa todos os meses. Sabe por quê? Não é só porque o barbeiro é legal. É porque todas as vezes ele precisa me escutar 1h30. Porque eu nem tenho tanta barba, mas eu faço cabelo e barba só para ele poder me ouvir. E aí ele fala, e quando ele vai cortar, eu falo, eu preciso falar. Faça o seu trabalho, mas eu preciso falar com você. E aí eu fico falando do amor de Cristo para ele. E falo, olha, você precisa de ter um encontro com Cristo. E ali a barbearia acaba virando uma célula, que o povo fica assim. Aí o pessoal me chama de pastor. Aí fala, ô pastor, isso, eu vou pro inferno? Eu vou para não sei aonde? Não, vem cá, nós vamos fazer a célula. Você está enfermo, vamos orar. Isso é de tal maneira que eu vou expressar Cristo onde eu pisar. Onde eu estiver, eu preciso expressar Cristo. Nós fomos em Goiânia recentemente, na conferência de pastores, e lá nós aconselhamos um casal de jovens, e quando a gente foi tomar sorvete, as meninas lá do sorvete estavam lá, aí elas, aqueles negócios de provar sorvete, aí eu falei, pois é, você vai na igreja? Sem Deus não é bom viver. Aí ela falou, eu já fui no encontro. Eu falei, opa, já? E você? Aí uma lá não tinha ido. Ela falou, o que é isso? Eu falei, você vai descobrir agora. Então eu peguei o contato dela, passei para uma menina. Ou seja, de tal maneira que nenhum dos meus amigos vão ficar sem receber Cristo. Ninguém vai ficar sem ter a oportunidade de ser ministrado Cristo na vida deles. Isso é muito fácil, irmãos.
Isso não depende de você, da sua habilidade de pregar. Isso depende de uma postura. Qual é a postura que você vai ter? Qual que é a postura que você vai ter? Essa é uma questão que você expressa Cristo. Uma outra questão que eu quero te falar, que a sua postura não é baseada na sua conveniência. Ah, pastor, eu lidero uma célula porque é bem pertinho da minha casa. Pastor, eu faço isso porque eu gosto. Já que eu gosto de futebol, então eu vou jogar futebol e vou falar de Jesus. Amém. Você tem a oportunidade de fazer isso. Mas nem tudo que é gostoso para você vai ser algo que você precisa fazer só aquilo que te agrada. Tem vezes que você vai ter pessoas na sua célula que está ali para poder provar a sua fé. Está ali para provar a sua paciência. Mas isso é de tal maneira. Irmãos, quem te falou que você é fácil? Quem que te gerou para o ministério? Quem que aguentou as suas mazelas? Quem foi aquele que teve paciência de trazer você e te acompanhar e te batizar e te colocar no caminho onde você está? Mas só que muitas vezes nós não lembramos disso. Nós só queremos pensar que uma pessoa dá muito trabalho e por isso eu não quero. E eu quero te falar que também na sua liderança você pode ter situações que você tem a oportunidade de matar aqueles que estão sobre você. Matar talentos, matar oportunidades. E nós precisamos entender que as nossas posturas precisam levar as pessoas para Cristo. A todo momento lembrar pessoas a Cristo e direcionar completamente os seus caminhos àquele que te salvou, àquele que te escolheu. E assim você vai prosseguir e conhecer o Senhor de uma maneira completamente singular, de uma maneira que Ele vai falar com você, diretamente com você. Nós queremos, em 2018, ter uma postura aprovada. Atitudes que sejam aprovadas, não a nós, mas aprovadas àquilo que o Senhor tem. Amém? Feche seus olhos agora. Comece a relembrar posturas que você quer que mude na sua vida. Posturas que precisam ser mudadas. Coisas que precisam ser alteradas em sua vida. E comece a pedir o Espírito Santo de Deus para que você consiga ter discernimento de falar: olha, Jesus, eu te amo, mas de tal maneira que eu vou, a partir de 2018, ter posturas diferentes, ter posturas que agradam mais ao Senhor, ter posturas que mais direcionem as pessoas para Ti. Jesus, eu preciso mudar a minha estrutura, a minha história. Eu preciso ter uma vida completamente diferenciada. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Ele me ama. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele me amou. Ei, Jesus, Ele me amou. de tal maneira, Ele